E aí, minha gente? Chega mais, pode entrar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso cantinho de arrepios e mistérios. Se você já está aqui, é porque, assim como eu, adora uma boa história. Daquelas que fazem o coração bater mais forte, sabe? Que deixam a gente olhando para o lado, desconfiado de qualquer barulhinho. Hoje, eu preparei algo especial para vocês. Uma história que vai te prender do começo ao fim. Mas antes de a gente mergulhar nesse conto de terror, eu preciso pedir uma coisa muito importante. É rapidinho, prometo! Se você ainda não faz parte da nossa família, não perca mais tempo. Pega o seu mouse ou o seu dedo e clica agora mesmo no botão de inscrever-se aqui embaixo. É de graça, não dói nada e você me ajuda a continuar trazendo mais histórias como esta. Ative também o sininho de notificações, tá bom? Assim, você não perde nenhum vídeo novo e fica por dentro de todos os mistérios que a gente desvenda por aqui. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Então você está oficialmente pronto para embarcar nesta aventura assustadora comigo. A história de hoje é para os fortes. É para quem não tem medo do escuro, ou pelo menos, finge que não tem. Nós vamos viajar para uma cidade cheia de segredos, um lugar onde o passado parece não querer descansar em paz. Vamos para Paranaguá, no litoral do Paraná. Uma cidade histórica, linda, mas que esconde em suas ruas antigas um medo que atravessa gerações. A história que eu vou contar é sobre uma casa que ninguém ousa visitar. Uma casa que, segundo dizem, guarda segredos terríveis em suas paredes. Prepare-se para sentir um frio na espinha. Apague as luzes, se tiver coragem. Aumente o volume do fone de ouvido para não perder nenhum detalhe, nenhum sussurro. Hoje, nós vamos explorar os mistérios assombrados de Paranaguá. Vamos caminhar juntos por ruas escuras e tentar entender o que acontece quando a noite cai e as almas penadas decidem aparecer. Acredite, depois de hoje, você vai pensar duas vezes antes de passar por uma casa abandonada. Vamos nessa? A nossa viagem para o terror começa agora. Paranaguá. Só de falar o nome, a gente já sente um ar diferente. É uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada lá em 1648. Imagine só quantas histórias aquelas ruas de pedra já viram. Quantas vidas passaram por ali. Durante o dia, é um lugar encantador. O porto movimenta a cidade, os casarões coloniais coloridos brilham sob o sol. Turistas passeiam, tiram fotos, aproveitam a culinária local. Tudo parece normal, tranquilo, como em qualquer outra cidade litorânea. Mas é quando o sol se põe que a verdadeira face de Paranaguá se revela. A noite chega diferente em Paranaguá. A neblina que sobe do mar parece carregar segredos antigos. Ela abraça os casarões, apaga as cores e transforma a cidade em um cenário de filme de terror. O silêncio se torna pesado, denso. O som das ondas batendo no cais parece um lamento distante. As luzes amareladas dos postes antigos criam sombras longas e estranhas, que dançam com o vento. Elas se esticam, se encolhem, parecem ganhar vida própria. Qualquer vulto pode ser uma pessoa, ou pode ser algo mais, algo que não pertence a este mundo. Os moradores mais antigos conhecem bem essa atmosfera. Eles sabem que certas ruas devem ser evitadas depois da meia-noite. Eles contam histórias passadas de pais para filhos, histórias de piratas, de escravos, de almas que não encontraram o caminho da luz. Dizem que é possível ouvir correntes se arrastando perto do porto. Outros juram que vozes sussurram nomes de quem passa sozinho pelas ruelas escuras. Não é um medo inventado, é um respeito pelo desconhecido. Um sentimento que paira no ar, tão real quanto a umidade que vem do oceano. E é nesse cenário, minha gente, que a nossa história acontece. Em uma cidade onde o passado e o presente se misturam de forma assustadora. Onde cada esquina pode esconder uma surpresa e cada sombra pode ser um aviso. Paranaguá não é apenas uma cidade, é um baú de mistérios esperando para ser aberto. E no coração desses mistérios
existe um lugar que personifica todo o medo da cidade. Um lugar que desafia a coragem de todos. Uma casa que se tornou uma lenda sombria. Uma casa que vamos conhecer agora. Em uma rua estreita e pouco iluminada, que os moradores apelidaram de Rua das Almas Perdidas, existe uma construção que se destaca. Não pela sua beleza, mas pelo seu abandono e pela energia pesada que emana dela. É uma casa antiga, de 2 andares, com a pintura descascada revelando os tijolos cansados pelo tempo. As janelas, com vidros quebrados, parecem olhos vazios e tristes, observando silenciosamente quem tem a coragem de passar por ali. Uma grande árvore, com galhos secos e retorcidos, cobre parte da fachada, como se tentasse esconder a casa do resto do mundo, ou proteger o mundo do que há lá dentro. Os boatos sobre a casa são muitos, e variam de acordo com quem conta a história. Alguns dizem que ali morou uma família rica, que perdeu tudo de forma trágica em um incêndio misterioso. Outros contam a lenda de um médico que fazia experiências terríveis em seus pacientes no porão. A história mais famosa, no entanto, é a de uma senhora chamada Anabela. Dizem que ela foi abandonada no altar e, de tanta tristeza, se trancou na casa e nunca mais foi vista. A lenda diz que seu espírito ainda espera pelo noivo, vagando pelos cômodos em seu vestido de noiva amarelado pelo tempo. Não importa qual versão da história você ouve, todas elas têm elementos em comum. Coisas que as pessoas juram que são reais. Ruídos estranhos que vêm de dentro da casa durante a noite. Um piano desafinado que toca uma melodia triste nas madrugadas de lua cheia. Sombras que se movem rapidamente atrás das janelas quebradas, como se alguém estivesse correndo de um cômodo para o outro. E o mais assustador de tudo, vozes. Sussurros que parecem chamar pelo seu nome quando você passa pela calçada. Um convite macabro para entrar. A casa se tornou um marco do medo em Paranaguá. Uma ferida aberta na paisagem da cidade. As autoridades já tentaram demolir, mas algo sempre acontece. Equipamentos quebram, operários se recusam a trabalhar depois de presenciarem coisas inexplicáveis. Então, a casa permanece lá. Um monumento ao desconhecido, um lembrete constante de que algumas histórias são reais demais. Ela desafia a lógica e alimenta a imaginação sombria de todos. Um lugar onde o tempo parou e o terror encontrou um lar permanente. Para os moradores que vivem perto da casa na Rua das Almas Perdidas, o medo não é apenas uma lenda, é parte do dia a dia. Viver ao lado de um portal para o desconhecido tem seu preço. As pessoas evitam passar em frente à casa, principalmente depois que o sol se vai. Elas preferem dar uma volta enorme, caminhar por outras ruas, do que encarar a fachada sombria da construção. As crianças são proibidas pelos pais de brincar naquela rua. Não cheguem perto da casa da Anabela, as mães avisam, com um tom sério que não deixa espaço para desobediência. O medo é ensinado desde cedo. Dona Cida, uma senhora que mora na casa em frente há mais de 50 anos, tem muitas histórias para contar. Ela diz que já perdeu a conta de quantas vezes acordou no meio da noite com barulhos de móveis se arrastando no andar de cima da casa abandonada. Ela jura de pé junto que já viu uma luz fraca, como a de uma vela, movendo-se lentamente de uma janela para outra. Não é gente, meu filho. Gente não faz aquilo. É uma alma penada, uma alma que não tem descanso. Eu rezo todas as noites para que ela encontre a paz e me deixe em paz também. Ela conta, com os olhos cheios de um medo genuíno. O medo se manifesta de várias formas. Alguns vizinhos relatam problemas constantes em suas próprias casas. Lâmpadas que queimam sem explicação. Aparelhos eletrônicos que ligam e desligam sozinhos. Portas que batem com força mesmo sem vento. Eles acreditam que a energia negativa da casa assombrada transborda e afeta tudo ao redor. É como uma doença espiritual que contamina a vizinhança. Por causa disso, muitas casas na rua estão à venda por um preço muito baixo,
Mas ninguém quer comprar. Ninguém quer ser vizinho do medo. A tensão é palpável. Quando a noite cai, os moradores se trancam em suas casas mais cedo. As janelas são fechadas, as cortinas são puxadas. Ninguém quer correr o risco de ver algo que não deveria. O silêncio na rua é quebrado apenas pelos sons que vêm da casa. Um rangido, um gemido que o vento carrega, um sussurro que parece entrar pelas frestas das portas. A casa não apenas assusta, ela impõe sua presença. Ela domina a rua, transformando a vida dos vizinhos em um estado de alerta constante, esperando pelo próximo evento sobrenatural. Em toda cidade com uma lenda de terror, sempre existe um grupo de jovens que se acha corajoso demais para acreditar. Em Paranaguá, não era diferente. Lucas, o líder do grupo, era cético e adorava um desafio. Ele sempre ria das histórias dos mais velhos. Ao lado dele estavam seus amigos. Mariana, que era medrosa, mas não queria ficar de fora. Pedro, o cinegrafista amador que queria registrar tudo. E Rafael, que só ia pela adrenalina. Eles estavam cansados de ouvir os boatos e decidiram que era hora de provar que tudo não passava de imaginação do povo. A ideia surgiu em uma noite de sexta-feira, enquanto conversavam na praça. E se a gente entrasse na casa? Lucas propôs, com um sorriso desafiador. A princípio, houve um silêncio. Mariana balançou a cabeça negativamente, visivelmente assustada. Mas a pressão do grupo falou mais alto. Pedro viu a oportunidade de gravar o vídeo mais incrível de sua vida. Rafael topou na hora, animado com a aventura. Depois de muita insistência, Mariana concordou, com a condição de que ficassem todos juntos o tempo todo. O pacto foi selado. Eles entrariam na casa na noite seguinte. A preparação foi como a de uma missão secreta. Eles se encontraram no sábado, logo após a meia-noite, um horário escolhido para aumentar a emoção. Cada um levou uma lanterna potente. Pedro levou sua câmera com visão noturna e baterias extras. Eles vestiram roupas escuras para não chamar a atenção. O ponto de encontro foi na esquina da Rua das Almas Perdidas, longe o suficiente para não serem vistos pelos vizinhos curiosos. O ar estava frio e a neblina, mais densa do que o normal, criava uma atmosfera de filme. O coração deles batia forte, uma mistura de medo e excitação. Parados em frente à casa, a coragem do grupo começou a balançar. O casarão parecia ainda mais assustador de perto. Era uma massa escura e silenciosa que parecia respirar. O vento assobiava através das janelas quebradas, criando um som que parecia um lamento. "Tem certeza disso, Lucas?" perguntou Mariana, com a voz trêmula. "Absoluta. Vamos acabar com essa lenda hoje", respondeu ele, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Ele liderou o caminho, pulando o portão enferrujado que rangeu como um grito de protesto. Estava feito. Não tinha mais como voltar atrás. A nota de piano foi o sinal de que eles não estavam sozinhos. O grupo ficou paralisado no hall de entrada, as lanternas tremendo em suas mãos. A coragem de Lucas havia desaparecido, substituída por um medo cru. Mariana já chorava em silêncio, agarrada ao braço de Pedro. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. "Deve ser um bicho, um rato pisando nas teclas", ele disse, mas sua voz não convenceu ninguém, nem a si mesmo. Então, o som veio de novo. Desta vez, não foi uma nota, mas uma melodia. Uma canção de ninar lenta e triste, tocada em um piano que parecia chorar a cada nota. A melodia vinha claramente do andar de cima. Contra todos os instintos de sobrevivência, a curiosidade e o desafio falaram mais alto. Liderados por um Lucas agora pálido, eles começaram a subir a escadaria. Cada degrau rangia sob o peso deles, um som alto e desesperador na casa silenciosa. A poeira subia ao redor de seus pés. O corrimão de madeira era gelado e pegajoso ao toque. A cada passo para cima, o ar parecia ficar mais frio, mais denso,
A música do piano ficava mais alta, mais clara, como se estivessem se aproximando da fonte. Eles chegaram ao corredor do segundo andar. Era um corredor longo e escuro, com várias portas fechadas de cada lado. A música parecia vir da última porta à direita. Enquanto caminhavam em direção a ela, um novo som começou. Um sussurro. Um sussurro de mulher, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. A voz não dizia palavras claras, era mais um lamento, um som de tristeza profunda que arrepiava a alma. A temperatura caiu drasticamente. Eles podiam ver a própria respiração no ar, como em um dia de inverno rigoroso. Pedro apontou a câmera para o final do corredor. E foi aí que eles viram. Na frente da porta de onde vinha a música, uma sombra se formou no chão. Não era a sombra deles. Era uma sombra alta e fina, a silhueta de uma pessoa. Mas não havia ninguém ali para projetar aquela sombra. Ela estava sozinha, escura e imóvel. A música do piano parou abruptamente. O sussurro se transformou em um soluço de choro. E a maçaneta da porta no final do corredor começou a girar. Devagar, muito devagar. No instante em que a maçaneta começou a girar, o pânico tomou conta do grupo. O instinto de lutar ou fugir gritou em suas mentes. E a escolha foi unânime. Fugir. Não houve mais hesitação. Não houve mais desafio. Apenas um terror puro e absoluto. Mariana foi a primeira a gritar. Um som agudo que quebrou o feitiço de medo que os prendia no lugar. Ela se virou e desceu as escadas correndo, tropeçando nos próprios pés. Os outros a seguiram sem pensar duas vezes. A fuga era desordenada, desesperada. As lanternas balançavam descontroladamente, criando flashes de luz estroboscópica no cenário de pesadelo. Eles desceram a escadaria em segundos, o som de seus passos e gritos ecoando pela casa vazia. Atrás deles, ouviram a porta do quarto se abrir com um rangido alto e um som de choro que agora parecia um grito de raiva e dor. Eles não olharam para trás. Ninguém teve coragem de ver o que estava saindo daquele quarto. Chegando ao hall de entrada, Lucas se jogou contra a porta principal, mas ela não abria. Estava emperrada, trancada. O pânico se transformou em desespero. Eles estavam presos com aquilo. Rafael e Lucas começaram a bater na porta com os ombros, com toda a força que tinham. Enquanto os meninos lutavam com a porta, Pedro, ainda com a câmera na mão, virou-se instintivamente para o topo da escada. A câmera com visão noturna capturou a imagem por uma fração de segundo. Uma figura alta e esguia, vestida com o que parecia ser um vestido longo e rasgado. O rosto era um borrão de escuridão, mas dois pontos brilhantes, como olhos, pareciam encará-lo diretamente. Um gemido baixo e gutural desceu as escadas. "A porta!" gritou Pedro com a voz falhando. Nesse momento, com um último empurrão desesperado, a porta cedeu e se abriu. Eles se jogaram para fora, para o ar frio da noite, caindo no quintal coberto de mato. Correram sem olhar para trás. Pularam o portão e não pararam até chegar à segurança da rua iluminada, a vários quarteirões de distância. Estavam ofegantes, chorando, cobertos de poeira e suor frio. Eles não falaram nada por um longo tempo, apenas tentaram recuperar o fôlego e entender o que tinha acabado de acontecer. A aventura tinha terminado. A lenda não era mais uma lenda. Era uma realidade aterrorizante que eles jamais esqueceriam. E Pedro tinha tudo gravado. Ou pelo menos, ele achava que tinha. No dia seguinte, a cidade parecia a mesma. Mas para aqueles 4 jovens, nada seria igual. O sol brilhava, as pessoas caminhavam, mas a sombra da casa assombrada agora se estendia sobre suas mentes. Eles se reuniram na casa de Pedro, ansiosos e apavorados para ver a gravação. Eles precisavam de uma prova, de uma confirmação de que não tinham imaginado tudo. Pedro conectou a câmera na televisão, com as mãos ainda tremendo. Ele passou pelas partes iniciais, a entrada na casa, o hall,
a subida da escada. Tudo estava lá, o áudio capturando os rangidos, os sussurros e a música do piano. Eles prenderam a respiração quando chegou o momento da fuga. O grito de Mariana, a corrida escada abaixo, os baques na porta. Então, a parte em que Pedro se vira para o topo da escada. Na tela, a imagem ficou cheia de estática, de chiado. O áudio se tornou um ruído branco ensurdecedor. Por um segundo, apenas um, a imagem pareceu se limpar, revelando o corredor vazio. Não havia figura, não havia sombra, não havia nada. E então, a gravação foi cortada. A bateria não tinha acabado. A câmera simplesmente parou de gravar naquele exato momento. Não havia prova. Apenas a memória aterrorizante compartilhada entre eles. A história do que aconteceu naquela noite se espalhou por Paranaguá, mas como todas as outras, se tornou apenas mais um boato. Mais uma camada na lenda da casa da Rua das Almas Perdidas. Os céticos disseram que eles inventaram tudo para ganhar atenção. Os que acreditam, no entanto, viram o medo genuíno nos olhos dos jovens e sabiam que eles tinham visto algo real. Lucas, Pedro, Rafael e Mariana nunca mais foram os mesmos. Eles nunca mais duvidaram das histórias dos mais velhos e nunca mais passaram nem perto daquela rua. A casa continua lá, silenciosa, escura, guardando seus segredos. Às vezes, quem passa por lá à noite ainda jura ouvir a melodia triste de um piano ou o lamento de uma mulher abandonada. O mistério de Paranaguá permanece vivo, alimentado pelo medo e pela curiosidade. E agora, eu passo a pergunta para você, que ouviu essa história até o fim. Depois de tudo isso, depois de saber o que pode estar esperando na escuridão, eu quero saber: você teria coragem de abrir aquela porta? Você teria coragem de entrar nesta casa? Pense bem antes de responder.